Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. Desde ontem, na verdade, o Senhor tem tratado comigo a respeito de uma palavra. A palavra está em Mateus, capítulo 5. Fala sobre o Sermão da Montanha, né, de Jesus, uma das pregações mais poderosas que Jesus fez no seu ministério. Está lá no verso 13, 14, 15 e 16, onde Jesus fala para os seus discípulos que eles são o sal da terra. E se o sal perder a sua identidade, ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E ele diz: vocês são luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade edificada em cima do monte. E ninguém acende uma luz para esconder ela. E aí eu tive um sonho essa noite também a respeito disso. Eu estava subindo no monte com um amigo meu. E aí eu ligava a luz do meu telefone, porque estava de madrugada. Eu ligava a luz do meu telefone. E aí um bichinho, que ele era tipo um vagalume, só que a luz dele era constante. Ele ia me seguindo e deixava o rumo dele. Eu apagava a luz do meu telefone e ele voltava pro caminho dele normal. E aí eu falei com ele. Né, tal, e essa manhã o Senhor foi falando comigo e eu entendi o seguinte desse sonho. Sabe, às vezes a gente deixa de seguir o nosso rumo, o nosso propósito, o nosso caminho, para poder seguir uma história, um trajeto que é de outra pessoa. E muitas vezes a luz dessa outra pessoa, desse outro chamado, desse outro ministério, às vezes pode ser uma luz artificial. E o Senhor colocou em nós uma luz natural, sabe? E aí eu falava isso com ele, a gente ficava, cara, que revelação, que legal, porque, né? E aí Deus começou a falar comigo a respeito de ter a nossa identidade, de cada um ter a sua própria experiência com Jesus. Todos nós seremos parecidos com Jesus, todos nós vamos revelar a face de Jesus, mas todos nós vamos ter a nossa trajetória. Então a minha comunhão com Deus não pode ser a comunhão do meu irmão, sabe? Eu tenho visto um cara muito legal, recomendo a todos. O nome dele é David Goggins, ele é um maratonista, um ex-SEAL da Marinha, é conhecido como o cara mais sinistro do mundo. E esse cara fala um negócio muito interessante, que existem pessoas que viveram 80, 90, 100 anos e elas nunca começaram a sua própria jornada. E eu senti no meu coração algo que pode ser muito mais triste do que isso. Muito mais triste do que viver 80, 100 anos e nunca ter começado a sua própria jornada, é ter vivido a jornada de uma outra pessoa. É ter vivido um propósito que era de outra pessoa. Por exemplo, o Senhor te deu uma maneira de falar, uma maneira de pregar, uma maneira de ministrar. Só que a gente está tão espelhado no ministério de uma outra pessoa que a gente não tem as revelações que Deus quer nos dar. A gente começa a citar frases de efeito de pregador A, B e C, frases de efeito de livro que nós lemos, e a gente nunca traz algo novo da parte de Deus, porque a gente não tem identidade, a gente não sabe quem que a gente é. Por isso que nunca flui algo novo. Cara, eu quero uma nova revelação, eu quero isso. E aí é isso, na verdade, a gente não vive algo novo porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente não busca na verdadeira fonte. E a verdadeira fonte de luz eterna, de vida eterna, é Cristo Jesus. No Evangelho de João ele vai dizer, ele tabernaculou entre nós, ele é a luz do mundo, ele é a verdadeira luz do mundo, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A gente tem que olhar para a nossa Bíblia e ter fome, ter sede e buscar o novo de Deus, sabe? Buscar sempre mais de Deus. Deus, ele sempre vai ser nosso amigo, nosso herói. E tá na hora da gente viver, tá na hora da gente, junto com Cristo Jesus, ser o herói da nossa própria história, sabe? Tá na hora de a gente levantar da nossa cadeira e viver a nossa história. E avançar sem viver a trajetória de outra pessoa, sempre entendendo quem a gente é em Cristo Jesus. Porque a nossa verdadeira identidade sempre vai estar nele. A resposta sempre vai estar em Cristo Jesus. As pessoas podem dizer que existe um caminho alternativo, mas a palavra de Deus me afirma que ele é o único caminho, verdade e vida. E sem ele ninguém irá até o Pai. E é isso. Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele não veio
trazer, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. A condenação é esta, que a salvação veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Quantas pessoas têm vivido o ministério e a vida de outras pessoas sem nunca descobrirem a sua própria jornada, a sua própria caminhada? Então, se descubra em Deus, você é o protagonista da sua história, que o Senhor Jesus te abençoe, viva a sua vida, descubra Jesus Cristo cada dia, cara. Evangelize, pregue do jeito que o Senhor te trouxe e se deixe ser mudado, se deixe ser transformado. Porque também não adianta ser cabeça dura, Deus me fez assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, cara, a gente vai ser transformado para que cada dia mais a gente se pareça mais com Jesus. Entende? A gente é imitador de Cristo. Então, é isso aí, mas cada dia mais, procurando mais de Deus, mais de Deus e mais de Deus. Falou, essa é a palavra de hoje. Shalom, Jesus te abençoe.